Pioto, ou Fernanda, doutor Paulo, me permita então para o nosso telespectador, para quem está nos assistindo ao vivo pela TV e pela rádio, fazer uma contextualização bem rápida. Por favor, O coronel. doutor, com muita maestria, trouxe Claro. perfeitamente a Constituição, só queria complementar. A Constituição nossa, chamada Constituição Democrática de 1988, ela trouxe lá no artigo 144 a segurança pública. O que ela fala aqui? Segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. É exercido para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Esse é o mote da segurança pública no Brasil. Então, ela é dever do Estado, é um direito nosso, mas também nossa responsabilidade de cidadão. E ele trouxe, como o doutor muito bem explicou aqui, órgãos do poder executivo. Para quem está nos assistindo, o poder no Estado democrático é o povo. Mas Exato. para melhor servir a própria população, ele é dividido em esferas de atuação. Legislativo, quem vai fiscalizar e produzir normas, então o legislativo tem uma dupla função. O executivo, que vai fazer a coisa acontecer, como você falou, a interdição da via à noite, com certeza é do municipal aqui, da prefeitura. E o judiciário, que ele vai fazer a aplicação da justiça. Jurisdictio, ditar a quem pertence o direito. Mas o poder é o povo. E ele criou, no 144, ele criou órgãos para nos proteger. Criou a Polícia Federal para combater o crime federal, o crime transnacional, o transestadual e o tráfico internacional de drogas e de armas, de acordo com a nossa legislação. A Polícia Rodoviária Federal, que faz o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. A Polícia Penal, jovem Polícia Penal agora, e a quase extinta Polícia Rodoviária Federal. Em âmbito estadual, nós temos a Polícia Militar, a Polícia Civil, Corpo de Bombeiro Militar, e a Polícia Penal, mais jovem, estadual, e eu tenho em âmbito municipal as guardas municipais e também os órgãos de trânsito. Isso aí é a estrutura macro que eu acabei de falar de segurança pública. Para fazer segurança pública. Mas isso foi previsto em 1988. Na década de 90, houve uma perseguição absurda a esses mesmos organismos. Lembrando, nós estávamos vindo de uma Guerra Fria, de um regime militar. A Constituição foi feita depois que João Batista Figueiredo chama o Congresso Nacional, chama o Ulisses. A gente não pode esquecer isso. A gente estuda hoje, como você falou, Pioto, esquecendo o passado. Verdade. Não pode. Então, a nossa Constituição, ela foi focada numa prestação social. Só que houve uma perseguição muito grande na década de 90 aos organismos policiais. Sim. Todo mundo lembra disso aí. Sim. Uma tentativa de desclassificação da atividade policial, inclusive do sistema prisional, que o senhor falou com muita maestria. Uma crítica absurda ao sistema prisional, e vem, na sequência, uma política de desencarceramento totalmente equivocada, viu, doutor Paulo? Sobre minha ótica, tá, gente? Isso aqui eu estou falando sobre a minha ótica, sobre o meu magistério. Por quê? Veio uma teoria de que havia uma população carcerária muito grande. Aí minha preocupação é a seguinte: se tem muito preso é porque tem muito bandido. Verdade. Aí usou uma teoria reversa. Vamos adotar, à luz da Constituição, a Constituição não fala isso, como cláusula pet, garantia processual, que a pessoa permaneça o mais tempo possível livre. Não, nós temos a prisão preventiva, que ela é constitucional, ela é prevista inclusive em tratados internacionais. Onde que eu estou querendo chegar? Que na década de 90 houve uma perseguição aos organismos oficiais, principalmente uma crítica muito pesada às polícias militares, às polícias civis, à Polícia Federal e ao sistema prisional. Nessa década, como muito bem o doutor Paulo falou, nasce quem? PCC em 93 em São Paulo, mas todo mundo esquece, o Comando Vermelho já é da década de 60, nasce como um braço armado ostensivo da FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. A FARC, né, elas queriam criar um cartel comunista de Cali e seu braço estendido nas Américas. Não era só na Colômbia, não era só para Venezuela, era para se estender. Qual que é o braço da FARC que foi estruturado e financiado pela própria FARC aqui no Brasil? Comando Vermelho e PCC. Por que naquela operação do ano passado do Rio de Janeiro, doutor Paulo, foram encontrados 83 fuzis Kalashnikov, AK-47 nas mãos de narcoterroristas? Arma de guerra russa. Arma de guerra russa, ucraniana. O que ela estava fazendo? Ela veio via Venezuela. Por quê? Porque o Nicolás Maduro, ele assumiu quando Pablo Escobar cai perante o combate americano ao narcotráfico e narcoterrorismo internacional. Quem que assume o protagonismo lá?
Foi o Nicolás Maduro, Venezuela. Venezuela absorve. A Farc, ficticiamente, entrega seus armamentos e vira um partido político. E hoje nós vimos que é mentira, que semana retrasada tiveram uma troca ferrenha de tiros de novo com o exército colombiano. Então, eu estou querendo fazer uma geopolítica para as pessoas entenderem. É importante as pessoas terem noção da história. Comando Vermelho e PCC, na verdade, eles estão no pivô da insegurança pública do Brasil hoje. Eles, num projeto a larga escala, foram infiltrando no executivo, no legislativo, no judiciário. Verdade. E aí eu quero chegar em 2016, audiência de custódia. Com uma pseudo-explicação do Pacto de São José da Costa Rica, e as pessoas, eu sou professor internacional de direitos humanos, as pessoas falam Pacto de São José da Costa Rica. Gente, ele é de 69, entrou no mundo jurídico em 78, no Brasil em 92, mas antes dele, em 66, eu tenho o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, Sociais, Econômicos e Culturais da ONU. Ele praticamente é uma cópia plagiada do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, da ONU. E lá ele não fala em nenhum momento em que o réu deve permanecer o tempo inteiro em liberdade. Muito pelo contrário, ele tem direitos e garantias processuais que devem ser incorporadas pelas constituições. Na nossa Constituição, no artigo 5º, como cláusula pedra. Me vem ministro da Justiça, e não pode fugir o nome dele, eu não vou ser covarde de deixar de falar, Lewandowski. Cria a resolução 213 do CNJ, audiência de custódia. E eu vou falar aqui olhando para a câmera. No meu entendimento, eu sou professor, eu sou jurista, eu comandei 2 batalhões. A audiência de custódia no Brasil é uma máquina de liberar bandido. Verdade. É máquina de liberar bandido. Coronel... Eu estou falando isso com vocês, peguem os dados do CNJ, inclusive questões absurdas de crimes hediondos, como o latrocínio, por exemplo. Sim. Nós temos relatos em que o criminoso ele saiu depois de uma audiência de custódia. Inclusive feminicídio. Feminicídio. A lei não permite, senhores que estão nos assistindo aqui, eu tenho que ser legalista, eu sou kelseniano, a lei não permite liberdade provisória. Liberdade provisória com ou sem pagamento de fiança não pode, para crime hediondo, não tem jeito. Como então que ele conseguiu? Ah, mas a teoria é de que o Brasil encarcera demais. Ah, se tem muito bandido preso, se tem muita gente presa, tem muito bandido. Eu sou da teoria o seguinte, se tem um criminoso, e olha que eu comandei 2 batalhões, o meu maior problema nos batalhões era o combate ao narcoterrorismo e o homicídio. A regra que eu descobri, eu comandei o 48 em Ibirité e o 36 aqui em Vespasiano. Você quer reduzir o homicídio? Mantenha o homicida preso. Então a regra é, se ele está preso, ele não está matando. Se o ladrão está preso, ele não está roubando. Se a responsável pela receptação, ele está preso, ele não está fazendo a receptação do crime. Então, eu sou da teoria do direito penal máximo em defesa da sociedade. Por que que nos Estados Unidos e outros países que tem uma legislação extremamente rigorosa, mas a execução é rigorosa, a criminalidade é mais baixa? Você tem criminalidade, como o doutor falou. A lei por si só ela não impede. Se ela impedir isso, não tinha feminicídio. Claro. Mas nós temos que entender, para quem está nos assistindo, que a lei tem um duplo caráter. O preventivo é fazer você pensar, opa, tem um feminicídio, eu sou casado, minha esposa, já que eu não tenho uma consciência plena do respeito a ela enquanto ser humano, e se eu bater nela, a lei vai me pegar pesado. Então, tem um caráter preventivo. Mas, se depois de tudo isso, você não foi um ser humano capaz de raciocinar sobre seus atos, veio o ius puniendi, o direito de punir, o dever do Estado de punir e reprimir. Então, eu defendo, sim, lei mais rigorosa, cadeia... Ah, mas a cadeia está cheia. Vamos construir mais 200 cadeias, vamos construir uma Amazonas sem muita terra para a gente construir lá. Vamos colocar o RDD, Regime Disciplinar Diferenciado. Então, para mim, hoje, só para concluir esse pensamento, para quem está me assistindo, o problema do Brasil chama-se Comando Vermelho e PCC, que criaram uma longa manos, hoje eles estão no pivô da criminalidade. O que a gente está sentindo são, sabe aqueles bracinhos pequenininhos?